Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, como você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Vamos para mais um devocional? Glória a Deus, porque você chegou até aqui para se alimentar desta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Tenho certeza que você não chegou aqui em vão. E para você que chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no canal. Estamos todos os dias aqui fazendo devocionais, meditando na palavra, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você neste momento. Escreva aqui: até aqui me ajudou o Senhor. Pois se você chegou aqui, foi o Senhor que te ajudou, foi o Senhor que te trouxe. Se você não chegou aqui em vão, então já abra o seu coração e receba o que Deus tem para você neste momento. Amém? E para não perder o costume, né, irmãos? Eu peço o seu apoio aqui neste trabalho, que é você curtindo, comentando, compartilhando, porque assim o sistema entende que você gostou do conteúdo e que esse conteúdo não é ofensivo para você. Amém? Vamos então para mais um devocional? Quem está te guiando? Será realmente o Espírito Santo de Deus? Ou você está sendo guiada por suas próprias decisões, suas próprias escolhas? Quando você quer algo, você bate o pé, eu quero isso e pronto. E você mesmo faz e acontece. Nem pede direção ao Espírito Santo. Quem está te guiando? Me fala aqui. Hoje, novamente, vamos falar do Espírito Santo de Deus. E vamos ver que o Espírito Santo de Deus não é aquilo que muitos cresceram aprendendo, que é só uma força, uma energia. Já vimos sobre isso aqui quando falamos da Trindade, mas é um assunto que temos que falar constantemente, porque eu sei que é um assunto delicado e que muitos têm dificuldade de entender. Mas você precisa compreender que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas e um só Deus. Ou seja, o Espírito Santo não é uma energiazinha, não é uma forcinha, ele é uma pessoa. Já falamos, o Espírito Santo, ele sente ciúmes, ele intercede, ele fala, ele guia, ele consola. Uma força, uma energia, poderia fazer isso tudo? Poderia interceder por você? Uma força, uma energia poderia te convencer do pecado? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Bom, já vimos que o Espírito Santo é Deus. E de acordo com a palavra que o Espírito Santo, ele é o doador da vida. Irmãos, veja que sério. Não existe vida espiritual sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que realmente coloca a vida ali, sabe? Ele é tudo, ele é fundamental, igual a água para nossas vidas. Ele é a base da nossa vida espiritual. Olha o que diz aqui em João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. Olha, é o Espírito que vivifica, ele que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o Espírito e vida. Ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, nada a gente pode aproveitar. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos, aí é tudo diferente. Ou seja, se você estiver sendo guiada por suas próprias escolhas, por suas próprias decisões, pelos seus sentimentos, por suas paixões e emoções, ovelhinha, cuidado, vai dar ruim. Vai dar ruim. Misericórdia. Porque nós, sem a direção do Espírito Santo, nada aproveita, é tudo em vão. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora, daqui 10 minutos, mas Ele sabe. Então pare neste momento e faça uma reflexão, mude neste momento a sua postura em relação a tudo. Pare agora. E comece de novo. Se você chegou nesse vídeo, é porque o Espírito Santo quer pegar nas suas mãos. E Ele quer caminhar com você, Ele quer te guiar. Muitas vezes coisas dão errado em nossas vidas. A gente dá murro em ponta de faca. Já aconteceu isso com você? Dá murro em ponta de faca. É porque estamos fazendo algo
sob nossa direção, nossas emoções. Me fala aqui, você já conheceu pessoas que estão apaixonadas e fazem loucuras, irmãos? Naquele momento, a pessoa fica uma cegueira. E assim as pessoas fazem em todas as áreas da vida, tá? Quando estão empolgadas, vendem. Quando estão sendo pressionadas, vendem até imóveis. Pessoas que se divorciam porque de um amor de verão. Já conheceu pessoa assim? Deixou um casamento de anos porque de um relacionamento de areia, porque daquela paixão. Então nós não podemos deixar que os nossos sentimentos, que as nossas emoções venham nos guiar, porque dá ruim. Porque muitas vezes tomamos decisões à base de sentimentos como medo, desespero, aflição, entusiasmo. Então, as decisões, quando são tomadas nestes momentos de euforia, ou medo, aquela preocupação, eu tenho que fazer isso, eu tenho aquela preocupação, você não consegue tomar uma decisão certa. É aí que você precisa recorrer ao Senhor, pedir socorro ao Senhor. Espírito Santo, me direcione. Espírito Santo, me guie, me mostre. Abra as portas, vai me direcionando. E você precisa ficar sensível à voz dele para entender o que ele está fazendo. Para entender. Quantas vezes, irmãos, Deus nos fecha uma porta. Porque não é para aquele momento. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Você pedir algo para o Senhor, você precisar de algo. Irmãos, aquela porta se fechar. Aí nós que somos seres humanos, desesperados, ansiosos, muitas vezes nós tentamos até fazer atalhos, né? Dar um jeitinho brasileiro aqui, dar um jeitinho para passar para o outro lado da porta. Mas quando o Senhor não quer, irmãos, não tem jeitinho brasileiro. Se você fizer algum atalho, também não dá certo. Moral da história, espere no Senhor. Clame ao Senhor e acalme o coração. Nós que somos cristãos, que esperamos no Senhor, a nossa vida, irmãos, é tentar sempre o equilíbrio emocional, para esperar o tempo dele. A nossa vida é exercitar a paciência, não é? Não é verdade isso? E como o Espírito Santo de Deus se revela? Aqui em Romanos capítulo 1, versículo 4, diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Então, o Espírito Santo de Deus, ele se revela a nós de uma forma santa. Ele requer santidade. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. E diz também: sem santificação, ninguém verá a Deus. Irmãos, estamos vivendo em tempos onde não se prega mais sobre santidade. Santidade virou uma mensagem como se fosse ultrapassada para muitos. Porque ninguém quer ouvir sobre isso. Então, por que vamos falar sobre isso? Não é assim? Então, as pessoas, elas não estão falando sobre santidade, porque muitos não querem ouvir. Então, é mais fácil você pregar outros assuntos. É mais fácil eu fazer promessas, dizer que Deus quer te dar isso, que Deus quer te dar aquilo, chave de carro, chave de apartamento. É mais fácil eu falar que Deus tem bênçãos para você do que eu falar que Deus requer de você santidade. E Ele se revela sendo um Deus santo. Ele quer de você separação do mundo. Aí você pode me falar, mas também não é fácil, é algo difícil, é impossível. Não, não é impossível, porque Ele vai estar com você e Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar. Quando o Espírito Santo de Deus está te guiando, Ele te fortalece, tá? Ele te fortalece, Ele te sustenta. Irmãos, esse trabalho que estamos fazendo nas redes sociais tem sido uma experiência tremenda para mim, porque passamos por muitos bloqueios, tá? Muitas limitações. Quantas vezes eu fico triste, frustrada, porque tudo para, tudo bloqueia. E mesmo assim, o Senhor tem me dado ânimo, porque o Espírito Santo de Deus está nesse negócio.
Então, quando Ele está, Ele te impulsiona aqui dentro, Ele te ajuda. Não é eu que faço, é Ele que me levanta para fazer. É Ele que me sustenta, é Ele que me dá ânimo de parar tudo no escritório e vir aqui, ó. É Ele que me dá esse prazer. Que tremendo, oh glória, é Ele que faz, é Ele, é o Espírito Santo de Deus, Ele que sustenta, Ele que é como se fosse o combustível mesmo. Quantas vezes, irmãos, estamos fazendo algo em nossas vidas ou passamos por lutas, talvez já aconteceu com você, de passar por uma luta terrível e Deus te ajudar e você olhar para trás, olhe para trás agora e veja como Deus te ajudou. E talvez você pare e pense, como eu consegui? Como eu consegui? Já aconteceu com você? Me conta aqui. Como eu consegui? Foi o Espírito Santo de Deus, Ele que te levanta, Ele que nos sustenta. É por isso que nós temos que pedir para que Ele nos guie em todos os momentos. Aqui em João, irmãos, João capítulo 16, versículo 14, diz: Ele mesmo me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele mesmo me glorificará. Aqui é sobre Jesus, dizendo que o Espírito Santo de Deus sempre vai glorificar a Jesus. Então Ele te levanta para que por meio do seu testemunho o nome de Jesus seja glorificado. Ele tem me sustentado aqui nas redes sociais, nos devocionais, apesar desses bloqueios, Ele tem sustentado para que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado, seja anunciado. Então tudo que acontece em nossas vidas é para que o nome do Senhor seja exaltado sempre. A nossa próxima lição, irmãos, de domingo agora, vai ser uma lição maravilhosa. Que pena que eu não vou dar essa aula. Que pena, irmãos. Eu queria muito dar essa aula na igreja para as irmãs. E vai falar sobre isso, que nós temos que glorificar o Senhor na luta. É na nossa luta, é no deserto que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Que difícil, né? É na luta que nós estamos passando, naquela tempestade, que nós vamos mostrar ao Senhor se vamos ser fiéis. Está conseguindo me entender? Você está conseguindo me entender? É naquela decisão que você vai fazer naquele momento terrível, é naquela escolha que você vai fazer, que você vai glorificar o nome do Senhor, na tempestade ali. Você lembra de Jó? Quando... Você conhece a história de Jó, não conhece? Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu tudo, irmãos. Só não perdeu a vida dele nem a esposa, mas o resto perdeu tudo. Olha aqui, irmãos, antes de tudo isso acontecer na vida de Jó, antes de toda essa tragédia, imagina, irmãos, Jó perdeu todos os filhos. Que dor deste homem. Irmãos, Jó perdeu os seus bens, sua casa, perdeu a sua saúde, até os seus amigos. Ele cheirava mal, aquelas feridas, né? Doía, coçava, ele coçava com caco, de tanto que coçava, que doía. Mas antes disso tudo acontecer, o inimigo chegou para Deus. Olha aqui, Jó. Irmãos, olha como que são as coisas, né? Como o Espírito Santo de Deus vai nos guiando. Não estava no meu devocional de hoje falar de Jó. Mas como eu creio que nada é em vão, estamos aqui em Jó porque o Senhor nos direcionou, tá, irmãos? Eu não sei o que Deus quer falar sobre Jó na sua vida para você, mas abra o seu coração e receba, porque nós estamos aqui sendo direcionados por Ele. E quando Ele direciona, é assim, é suave, tá vendo? Como que a gente entrou em Jó, irmãos? Vocês estão vendo? Quando Deus direciona, é assim, é igual um rio. Ele vai guiando assim, nas águas, glória. Jó capítulo 1, versículo 7, diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Olha, irmãos, o inimigo ele fica rodeando a terra. O nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O nosso Deus, Ele é onisciente porque Ele sabe o que passa aqui dentro de você, na sua mente. Ele que te fez, Ele sabe o que você está pensando agora e sentindo agora. Ele também é onipotente, Ele tem todo o poder. E Ele também é onipresente. O nosso Deus,
Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui neste devocional, mas ele também está neste momento na África, no Japão. Ele tem a terra na palma da sua mão. Agora, o inimigo, ele não é onipresente. O inimigo, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. O inimigo. Agora, claro, né, irmãos, ele tem vários inimigozinhos que ficam espalhados, né, nas regiões aí. Mas não é só um, são vários. Diferente do nosso Deus, que é onipresente. Entendeu? Só um comentário sobre isso aqui. Então, aqui o inimigo respondeu ao Senhor que ele estava rodeando a terra. Como ele não é onipresente, ele tem que rodear. Ele tem esse trabalho de andar por todos os cantos. Ó, tá queimado, né, irmãos? Há poder no nome de Jesus para longe de nós, né, irmãos? Sai para lá. E aqui continua. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Deus estava todo orgulhoso. Deus estava todo feliz porque Jó era fiel. Buscava ao Senhor, orava, andava ali na santificação. E olha o que diz. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, homem reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Deus estava feliz da vida com Jó por ele ser um homem sincero, porque ele era um homem reto, ele era um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Se o mal está aqui, o que Jó fazia? Se desviava do mal. Ai, irmãos, e olha o que o inimigo disse para Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Olha que inimigo sagaz. Você acha que ele te teme à toa, sem interesse nenhum? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? Olha o inimigo. Você acha que Jó te teme à toa? Ele está cercado de bens, está cercado de riquezas. É por isso, Deus, que ele é fiel a você. É por isso. Olha, irmãos, está queimado, né? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Meu Deus, olha o que o inimigo fez aqui no versículo 11. Mas estende a tua mão e toque-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfema de ti na tua face. Misericórdia, misericórdia, irmãos. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, irmãos, e foi correndo, destruir a casa de Jó, destruir a família de Jó, destruir a saúde de Jó. Ele só não podia tocar na vida de Jó, porque a vida pertence a quem? A Deus. Só Deus dá, só Deus tira. E Deus não permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Meus irmãos, caminhada difícil, o inimigo ele se levanta e ele quer tocar naquilo que o Senhor nos dá, ele quer tocar naquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Irmãos, há poder no nome de Jesus, mas o inimigo ele tenta tocar na sua casa, ele tenta tocar na sua família, na sua saúde, mas é o Senhor que não permite. É o Senhor que te protege, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que blinda a sua casa. E aqui o inimigo fez isso para quê? Para que Jó viesse blasfemar. E Deus permitiu que o inimigo tocasse aqui nas coisas de Jó, na saúde, na família. E Jó, irmãos, não blasfemou. Jó foi fiel até o fim. Ou seja, é na luta, é na dor que Deus vai ver se você vai glorificar o nome dele ou se você vai murmurar, se você vai reclamar, se você vai desviar, se você vai parar, se você vai retroceder. Eu não sei pelo que você está passando, mas seja o que for, o devocional veio para Jó, irmãos. Faça igual Jó, seja fiel, olhe somente para Jesus. A própria esposa de Jó disse para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele falou para a esposa dele: como você fala isso? Você fala como uma louca. Eu não vou blasfemar, eu não vou falar mal do meu Deus, porque foi ele que me trouxe até aqui.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seja fiel, ovelhinha. Seja fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Dói, dói, dói. Dói tanto. Dói, irmãos. Você acha que Jó não sofreu? Perder todos os seus filhos? Perder todos os seus bens? Perder sua saúde? Ficar com a pele cheia de lepra? Sofreu demais, irmãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos perdoe. Temos que pedir perdão, né, irmãos? Porque nós, às vezes, por tão pouco, a gente tem reações tão desesperadas, na verdade, por tão pouco. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Oh, Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, e só consegue ser fiel até o fim. Só consegue perseverar, assim como Jó, quando você é guiado e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai sustentar. Foi o Espírito Santo que sustentou Jó ali, foi Deus que ajudou. Você acha que pelas próprias forças de Jó ele conseguiria, irmãos? Não, porque ele já teria morrido espiritualmente. Mas nós vimos no início que quem vivifica? O Espírito Santo. Escreve aqui, o Espírito Santo que vivifica, o Espírito Santo que dá a vida. A nossa vida espiritual depende da presença do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo estiver na sua vida, você vai pedir, me orienta, me guie. Quando você se machucar em algum lugar, na igreja, com qualquer pessoa, Senhor, me ajuda, o Espírito Santo, o que eu devo fazer? Você não vai se afastar de Deus, porque o Espírito Santo não vai te dar essa orientação, não é verdade? Concorda comigo? Então, clame ao Senhor e peça para que Ele venha guiar os seus passos. No momento da dor, irmãos, a gente fica querendo tomar nossas próprias decisões. Eu tenho passado por um momento na igreja que eu estou muito triste. Quem me acompanha no Instagram sabe, né? Eu trabalhei há quase 30 anos com o departamento infantil da minha igreja. Ou seja, foi a minha vida, né? Foi a minha vida. Eu comecei com 14 anos, hoje estou com 41, né? Então, 27 anos, quase 30 anos nesse departamento foi minha vida. Terminei de estudar, fiz faculdade, passei na UAB, casei, tive filho, tudo trabalhando ali com as crianças. E foi bênção na minha vida, foi bênção. E está tendo agora uma ruptura. E está doendo muito, está doendo muito. Está doendo muito. E às vezes você olha assim e fala, Senhor, mas não podia acontecer dessa forma, não podia ser assim, não podia ser assado. Você começa a questionar algumas coisas, a não entender outras coisas. Por que foi assim? Por quê? Começa a sentir dor aqui dentro. Porque nós somos humanos, né? Nós somos carne, irmãos. E aí que nós temos que clamar pelo Espírito Santo, pedir a Ele socorro, para que Ele venha nos guiar e nos sustentar. Porque da mesma forma que eu não posso julgar a sua dor, da sua luta, você não tem como julgar a minha dor, não tem como saber como está doendo aqui dentro. Então só Deus consegue entender o que cada um passa, irmãos. Só o Espírito Santo de Deus que geme ali, que intercede com gemidos inexprimíveis pela gente, só Ele consegue entender o que cada um passa, a dor de cada um. E é por essa razão que eu não posso desconsiderar o meu próximo, a dor do meu próximo. Eu passei por isso para mim foi tranquilo, isso para mim é bobeira, não tem importância, mas para outra pessoa tem importância. Em outra pessoa dói muito, e já para outra pessoa não dói, vai entender as coisas da vida. Né? Mas o Senhor, nesse momento, irmãos, que eu estou passando de dor, Ele tem ministrado tanto comigo, Ele tem falado comigo. Está sangrando aqui dentro, está doendo, mas Ele tem ministrado comigo. E é nesse momento que nós temos que pedir sabedoria a Deus e pedir a presença dEle para que Ele venha nos guiar, para que Ele venha realmente falar conosco
e que a gente não venha criar raiz de amargura, tristeza, sentimentos ruins, ressentimentos de pessoas. Não, nós temos que lembrar que tudo o que acontece é permissão do Senhor. Tem até um vídeo que eu gravei lá no Instagram, que o Senhor falou comigo com 2 palavras. Para tudo tem um tempo determinado. Há tempo de rir, tempo de chorar, não é? E outra palavra foi: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se Deus permitiu, é porque vai cooperar para o bem. Vai cooperar para o bem. E assim é na vida daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então entenda aí o seu processo, entenda o seu deserto e que neste momento você possa glorificar a Deus através da sua vida. Lembre-se, é na luta, é no moinho que você vai glorificar o Senhor. É aí que você vai mostrar ao Senhor se você vai blasfemar, murmurar, o que você vai fazer. É nesse momento aí que o inimigo está lá também, ó. Todo mundo que não vê qual vai ser a sua reação. Aí você tem que correr para a palavra e buscar o Senhor. Mas, como eu já disse, para isso tudo você precisa estar sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Escreve aqui: eu quero ser guiado, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Em todos os momentos da sua vida, irmãos. Escreve aqui, eu quero ver quem chegou até aqui neste devocional. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e ore por mim. Lá no Instagram nós temos um grupo de intercessão. E eu já falei com as irmãs lá que eu quero mães intercessoras. Eu estou aceitando mães para interceder por mim, para que orem por mim, pela minha vida, por esse trabalho que estamos fazendo aqui. Alguém aceita aí ser minha mãe de intercessão para pedir ao Senhor por minha vida, por minha família? Não esqueçam, ore por mim, tá bom? Não se esqueça também de deixar aqui o seu joinha, curtir, porque quando você faz isso, a plataforma, apresenta o conteúdo para mais pessoas. Vamos orar? O Digníssimo chegou aqui, irmãos. Olha, vai fazer uma audiência, vai tudo bonitão. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada pelo seu amor. Perdoe nossos pecados diante de Ti, perdoe nossas falhas. Fique conosco, Senhor. Abençoe cada vida, cada pessoa que está acompanhando esse devocional, que ela possa ter força para permanecer fiel. Visite a casa dela, livra, Senhor. Guarde a casa dela, proteja de todo o mal, pelo poder que é no nome de Jesus. Cuide, Senhor, guarde, renove as forças, dê saúde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, eu te amo, tá? Sobre Jó, irmãos, Jó foi aprovado, tá? E depois Deus deu tudo em dobro para ele. O dobro de riquezas, o dobro de tudo Deus deu para ele. Deu novos filhos, deu tudo, saúde. Valeu a pena Jó ter sido fiel, né? Eu acabei que eu não fui até o final da história de Jó, mas Deus restituiu tudo. Que bênção, né? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.